Então, guarde esta palavra citada, lembrando-se do seguinte, que o fim de todo murmurador é perder a bênção, perder a vitória e, se for realmente na época da graça, agora como nós estamos, a pessoa que faz isso pode não entrar nos céus. Assim como murmuradores, eles não entraram na Nova Canaã. E, diga-se de passagem, além de não entrar na Nova Canaã, eles também, por causa da murmuração, fizeram com que Moisés perdesse a oportunidade de entrar também na Terra Prometida. Porque foi devido à murmuração do povo que o líder perdeu a bênção. Então, às vezes, Deus tem uma bênção para dar naquela congregação, mas o povo começa a murmurar tanto, reclamar tanto, que o líder perde a paciência e começa a tomar caminhos diferentes, né, atalhos diferentes, impulsionados pelo erro da congregação, né? E aí, para não ferir as ovelhas, o líder decide ferir a rocha, que é Cristo. E foi isso que Moisés perdeu a bênção, porque em vez dele ferir as ovelhas que estavam desgarradas, ele foi ferir, infelizmente, a Cristo, a rocha, né? Era para ele falar com a rocha, ele feriu mais uma vez a rocha, porque a rocha representava Cristo, era uma figura de Cristo e só podia ser ferido uma vez, que no caso seria a morte na cruz do Calvário, né? Então no tópico 3 você percebe o seguinte, o fim dos israelitas murmuradores no meio do deserto, o destino dos murmuradores e os males da murmuração, né? Como eu falei para vocês sobre a questão de o problema está resolvido quando a pessoa decide tirar todo este painel espiritual de murmuração do coração, adentrar no quarto e orar a Deus em secreto, porque aquele que em secreto vê, recompensará em público. Então, aquela ferida carnal, aquela ferida de murmurador, de reclamação, de blasfêmia, de engano, será sarada no coração. Então, não é para murmurar, é para orar a Deus em secreto, tá certo? Então, não adianta persistir na questão da murmuração, porque esse povo será devastado. Veja no tópico 3, por exemplo, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números, né, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. Então veja, por falarem aquilo, por gerarem aquilo, Deus guardou aquilo ali. E as pessoas vão dizer assim, olha, Deus não se vinga. Quem diz que Deus não se vinga? A Bíblia diz que de Deus é a vingança, de Deus é a guerra. E tudo que nós falamos, ou que nós criamos, ou que nós geramos, guarda-se no coração de Deus. Deus espera um tempo e uma hora para tudo. Tá? Quando a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Acima não. Mas debaixo do sol há um momento em que Deus se encontra com o homem. Certo? E que Deus encontre-nos santos e irrepreensíveis e não murmuradores e diabólicos. Né? Então a peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo, aqui no tópico 3, subtópico 1, nos serve de exemplo e de advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a este pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Bom, eu tenho um certo desconforto com essa palavra propósitos, porque na verdade não há um propósito de Deus em todo aquele deserto. Há um plano, né? Propósitos são coisas que são direcionadas dentro do plano. Né? Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é tirar o povo do Egito, colocar eles numa terra, separar um povo, no meio de todo aquele povo, separar uma tribo, no meio daquelas tribos, separar um líder, no meio daquele líder, separar uma pessoa que é Cristo, para que possa salvar a humanidade. Então isso é chamado de plano da salvação, não é chamado de propósito, tá certo? Então o plano divino ali para o povo no meio do deserto é que Deus pudesse prová-los, né? Então o deserto veio para Deus provar o coração do povo. Leia, por exemplo, juntamente comigo Deuteronômio capítulo número 8. Deuteronômio 8 diz: todos os mandamentos que
hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, que aqui a palavra tentar é provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então o objetivo de Deus com aquele deserto não é para as pessoas murmurarem, é para absorverem como ensinamento, para conhecer o que havia no coração do povo. Então o que havia no coração do povo? Alguns só havia murmuração e reclamação. Na maioria só havia murmuração e reclamação. E todos aqueles que murmuraram e reclamaram perderam o teste, não passaram no teste. Veja que o murmurador, ele tem tudo, ele tem casa, ele tem família, ele tem emprego. Às vezes não, às vezes ele está desempregado e tudo. Mas ele não consegue entender o tempo de Deus na vida dele. Então ele passa todo aquele deserto só murmurando e não passa no teste. No final, ele vai até sair do deserto, mas ele não vai entrar na terra prometida. Ele sai de um deserto e entra em outro. No caso do povo hebreu, saiu do deserto e entrou no abismo. Morreram. Morreram sem a salvação, sem ver a terra prometida. Então, este é um problema muito grande. Este é um pecado muito grande. Porque ele maqueia o que há no seu coração. E o sentido de Deus no plano da salvação dos hebreus está um deserto de 40 anos. Então, aquele deserto, ele tem que passar. E só passa pelo deserto quem não é murmurador. Só passa pelo deserto quem tem a alegria de depositar tudo aos pés do Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele explica isso. Que nós precisamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Tá certo? Então, quando vier um murmurador para você, você cita esse texto para ele. Lance sobre ele a ansiedade. Olha, meu irmão, não murmure não. Lance sobre Cristo sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Está lhe faltando alguma coisa? Não. Você está doente? Não. Se faltar alguma coisa, já amanhã chega a providência. Não chega? Então não murmure. É o seu deserto, tá bom? Então o murmurador precisa aprender a passar pelo deserto. Esses desertos vêm para provar e saber o que está no seu coração. No versículo 3 diz, olha, e te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Veja, humilhou, deixou ele ter fome, mas sustentou com maná. Quer dizer, o que é essa humilhação? É fazer baixar a cabeça, fazer baixar o orgulho, tirar aquela aversão à palavra de Deus que havia no coração. Compreender, fazer compreender. Isto é humilhar, é mandar baixar a cabeça, baixar a bola. Calma, meu filho, ter calma, espere aí. Fazer ele esperar. Isso é humilhar. Então humilhou e deixou ter fome, sustentou com o maná. O maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quer dizer, ninguém sabia o que Deus ia fazer naquele momento. Então, o perigo da murmuração está aí, porque você não sabe o que Deus vai fazer. Você não tem consciência do que Deus vai criar. Então, em vez de murmurar, deposita aos pés do Senhor em oração. Ora a Ele. Ali você pode afogar suas mágoas. Ali você pode dobrar o joelho e conversar abertamente com Deus. Dizer o que realmente está no seu coração. E ao levantar dali, com certeza você vai levantar dali diferente. Porque você dobrou seus joelhos e orou. Então, no versículo 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Que moral tem para murmurar? Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares em seus caminhos. Então, coloque o coração à prova. E veja que o que Deus está fazendo é um cuidado de pai para filho. Então não aceite murmuração. Saia fora do murmurador. Caia fora dele, né? Não deixe que ele invada o seu coração. Não permita, meu irmão, que o seu sentimento se transforme de alegria em murmuração.
né? Porque esse povo não vai conseguir chegar. Então, do subtópico 2, o destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que é a luz do Antigo Testamento. Infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Bom, veja a palavra que o apóstolo Paulo usa, 1 Coríntios 10, 10. Pereceram pelo destruidor. Que destruidor é esse aqui? Tinha alguma fome lá? Tinha algum fogo lá para destruir eles? O sol molestava eles e a lua de noite, como diz o Salmo? Não. Nada acontecia de errado lá. A culpa era de Deus? Não. Então, como eles se mataram? Por si só. E o murmurador tem isto, uma corda pronta ao seu pescoço. Uma cova aberta à sua frente. Então, o sentimento da murmuração é esse destruidor. Lembra quando Deus diz a Malaquias: olha, eu repreenderei de vós o destruidor, o cortador, o migrador. Quando vocês devolverem a Deus o que é de Deus, quando vocês pararem de roubar a Deus, eu paro também de enviar estas pragas. Então, veja que na quebra do sentimento de gratidão, porque o dízimo ali fala de gratidão, de amor, na ingratidão, e esta palavra ingratidão é muito dolorosa, na ingratidão surge a murmuração. E junto com a murmuração vem também o desvio. Porque murmurar é um desvio de conduta. Tá certo? Então, este desvio de conduta traz quem? Traz o destruidor. Quer dizer, há uma sentença determinada para cada pecado que a pessoa comete. E este pecado da murmuração é, sobretudo, sobre ele está o tal do algoz do destruidor. E quem está destruindo quem? O próprio murmurador atrai para si a maldição do destruidor. E a vida continua amarrada. E ele nunca sara, está sempre doente. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente. É sempre muzumbudo, nada para ele está bom, tudo está ruim. É sempre o mais chato, ninguém suporta ele, porque ele não consegue ter vínculo com ninguém. É desamor. Não ama, não confia, não consegue transparecer confiança de ninguém. É sempre desconfiado da história. Então, essa pessoa está atraindo para si o destruidor. Sabe? É aquele crente águia, que ele abre as asas e ele espalha as pessoas. Então, preste bem atenção neste versículo destruidor. Muitas poucas pessoas vão prestar atenção nessa palavra destruidor aqui. Alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quem foi esse destruidor? Veja que ao longo do deserto, desses tempos, desses 40 anos, os fiéis foram ficando e entrando na terra. Os infiéis foram morrendo pelo caminho. Esse destruidor aqui é justamente esse tropeço. É esse cair, é esse ficar para trás. É aquele crente que nunca progride, nunca cresce. É sempre a mesmice. Se você der a oportunidade dele hoje, daqui a 100 anos, ele é a mesma pessoa. Mas ele critica quem cresce, critica quem sobe, critica quem faz. Mas ele está naquele mesmo patamar de queda o tempo todo. Entendeu? Então sai fora desse tipo de gente. Sai fora desse negócio aí, porque o destruidor está na porta, meu irmão. Se você perceber que tudo para você está errado, e que você não consegue dar o seu melhor, olhe, murmurador tá batendo na porta do seu coração. A murmuração tá batendo aí. Lembre-se que no início eu expliquei o que é uma murmuração. É levantar-se contra uma autorização, uma autoridade de Deus, ou algo já pré-determinado por Deus. Veja que o povo reclamava porque só tinha maná 6 dias. E os que tentavam no 7º ir colher maná, não conseguiam achar, apodrecia. Então esse sentimento de podridão é o sentimento de insatisfação pelas regras que Deus impõe. E muita gente está podre. Está fazendo a obra além. Veja que Deus disse
trabalha 6, no 7º descansa. Ele quer trabalhar mais, ele quer fazer mais. Mas esse fazer a mais dele aí é justamente o sentimento de murmuração. Tá certo? É esse sentimento de murmuração que há no seu coração. Por exemplo, veja a questão de Lucas capítulo 22, Evangelho de Jesus Cristo. Quando Judas está sentado na mesa. A pergunta entre os discípulos é: quem é que vai trair? E é apontado para Judas. Judas vai trair. Mas os discípulos não compreendem que é Judas que vai ser o traidor. E de noite Judas se levanta da mesa, da ceia, e sai para trair Jesus. Mas os discípulos imaginam o seguinte: que ele vai comprar alguma coisa para os pobres, porque ele toma conta da bolsa. Que ele vai trabalhar um pouco mais até mais tarde, que vai preparar alguma coisa para a festa da Páscoa. Veja que o murmurador ali é Judas. E nem sempre o murmurador traz palavra. Mas ele está embutido ali. Está incutado ali. E o murmurador já tem no seu coração o poderio de Satanás. Ele está ludibriado por Satanás. E a Bíblia diz que Satanás já tinha posto no coração de Judas trair Jesus. Então veja que esse sentimento de murmurador é Satanás quem traz para o coração da pessoa. E junto com esse sentimento de murmuração vem também a sentença, que é o destruidor. Então esse sentimento vem corroendo por dentro. E é Deus quem faz a poda. É Deus quem faz a divisão. Lembre-se que a Bíblia explica que em João 15, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos enxertados nele. Mas Deus é o lavrador. É Deus quem corta. É Deus quem poda e é Deus quem corta. Então, este sentimento que existe no coração do ser humano, colocado por Satanás, é o próprio ser humano quem tem que arrancar isso. Tá certo? A pessoa que detecta dentro de si o sentimento de murmurador precisa arrancar na hora esse sentimento. Se deixar crescer, com certeza vai se bater de frente com o destruidor. Então, faça essa introspecção, olhe para dentro e preste bem atenção se você não é um desses. Porque é muito fácil se eu chegar aqui e falar sobre fulano e beltrano, mas e eu? E você? Tá? Então, os males da murmuração, eu citei textos atrás aí, né? Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida da comunhão na igreja local. Além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá, né? Há também o mal de caráter espiritual, né? Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como a idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo, estacionando no meio do trajeto celestial. Bom, então, um abismo chama outro abismo, né? Um abismo chama outro abismo. E observe que é dito aqui que um reino dividido não subsiste. Jesus, uma vez expulsando o demônio, que os textos ali dizem isso, e alguém disse: olha, ele só expulsa o demônio porque ele está aliançado com Belzebu, né? O poder que o demônio deu a ele, é por isso que ele expulsa os demônios. E Jesus pergunta: e os seus filhos expulsam pelo dedo de quem? Você expulsa o demônio pelo dedo de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. O Espírito Santo, é pelo Espírito Santo que ele expulsa os demônios. Então é chegado a vós o reino de Deus. Agora, preste bem atenção nisto, porque o fato de o reino de Deus chegar até o povo é aqui o momento do povo aceitar o reino de Deus. E uma vez que você aceita o reino de Deus, você aceita as regras do reino de Deus. Por isso que não cabe murmuração. Que ao passo de você dizer assim: eu aceito Jesus como Salvador, então você aceita
os limites impostos por ele através da sua palavra. Tá certo? Então, aceitar Jesus não é só levantar a mão na igreja. Aceitar a Jesus como Salvador é aceitar as imposições dadas pelas regras do reino, porque o reino tem regras. O reino tem um rei, o reino tem um trono, o reino tem um príncipe, o reino tem um filho, o reino tem um pai, o reino tem o Espírito Santo, o reino tem como se vestir, tem como falar, tem o que comer, tem o que não deve, tem o que deve dizer, tem o que deve ver. O reino tem regras. Tá certo? Então, neste reino de regras, não cabe a murmuração contra as regras do reino. Se a pessoa quer ser crente, bem, ele vai ser crente, mas ele tem que aceitar as regras do reino de Deus. Isto é ser crente. É aceitar a imposição dada pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, aprenda isto. A murmuração não é só um pecado que impede a pessoa de entrar na Canaã celestial, não. Às vezes a pessoa pode começar como murmurador e depois se converter, mas o prejuízo que causa a alma da pessoa estando em vida é muito grande. E corre o risco de a pessoa hoje deitar, amanhã não acordar e perder a salvação. Por quê? Porque ele era só mais um fermentador, lançador de pecado, seteiro. E no reino de Cristo não cabe isso, irmão. Não cabe esse tipo de coisa. Tá bom? Então a conclusão da lição é: nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. E eu vou além disto. Quando falo aqui de igreja local, as pessoas devem lembrar o seguinte: não olhar para os outros, mas pontuar, pautar tudo que eu digo, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, tudo que eu penso, o que eu devo ou não devo fazer, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Se eu falar isto, o que é que vai causar? Será que eu posso realmente falar isto aqui? Porque eu vou terminar a conclusão e vou explicar para vocês o seguinte: não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15, né? 5. Versículo 4. Ora, a vontade de Deus é a de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas e em qualquer lugar que nos relacionemos com o próximo. Deixa eu lhe explicar a questão da murmuração. O problema da murmuração não está, preste bem atenção nisso. O problema da murmuração não está no que você diz. Espero que você tenha esperado até o final para escutar essa conclusão aqui. O problema da murmuração não está no que você diz, está no resultado que aquilo gera. No dia que você for se encontrar com Deus para bater as contas pelos seus erros e pecados, no dia que você for se assentar com o papai para bater as contas lá, se você estiver neste pecado de murmuração aqui, você não conseguir chegar na graça, nos céus, no dia de bater conta dos seus pecados, sabe o que vai estar lá? Vai estar o ciclo inteiro de cada uma das suas palavras que você disse aqui na terra. Pois veja bem, tudo que nós dissermos será computado. E os que forem salvos, eles herdarão a vida e receberão galardão por toda a fala que for dita, perdoados pelos pecados que forem cometidos antes de aceitarem a graça no tempo da ignorância. Mas veja bem, quando Jesus explica para os discípulos o seguinte, Mateus capítulo 12, preste bem atenção que diz Mateus capítulo 12, Evangelho de Jesus Cristo. Quando Jesus expulsa um demônio, e os homens dizem assim, olha, ele expulsa pelo nome de Beelzebul, Jesus explica o seguinte, olha, chegou o tempo do Espírito Santo trabalhar. Versículo 28, Mateus 12, 28. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é porque, conseguinte, é chegado a vós o reino de Deus. Aí ele explica, não dá para entrar na casa de um valente sem amarrar o valente. Quem comigo não junta, se espalha. Muito bem, esse versículo você sabe.
Mas você sabe o contexto? Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Que blasfêmia contra o Espírito? Jesus está expulsando um demônio e eles estão atribuindo as coisas que Deus está fazendo através de Jesus aos demônios. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma coisa que era de Deus a demônios. Isso é levantar-se contra o reino de Deus, contra a operação de milagres através de Jesus. Então veja aqui o perigo da murmuração. Quando você levanta-se contra um feito, algo que aconteceu, que foi dito, que foi feito na igreja, pelo nome do Senhor, pelo dedo de Deus, pela boca do Espírito Santo. Quando Deus usa alguém e você lança aquela palavra, questionando se foi Deus ou não, você pode cair na blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí dá-se o seguinte, versículo 32, eu vou repetir para você entender. Blasfêmia contra o Espírito Santo é a palavra que uma pessoa solta mediante o que ele viu de ação que o Espírito Santo fez, e ele diz o contrário, diz que aquilo não é obra de Deus, é obra do engano, obra do demônio. Tá certo? Então, esse levantar-se contra alguém que está fazendo um trabalho na igreja, de repente está lá alguém pregando lá e você diz, não, isso aí foi demônio puro. E se não foi? Você acabou de se levantar contra quem? Contra a obra do Espírito Santo. E aí eu lhe digo, se você pecar contra Deus, Jesus perdoa. Se você pecar contra Jesus, o Espírito perdoa. Mas se você pecar contra o Espírito, quem lhe perdoa? Ninguém. Porque chegou a nós o reino de Deus, o reino já está aqui. Isso quer dizer que nós já estamos na fase final de teste. Isso quer dizer que não haverá outro reino. Isso quer dizer que esta é a glória da última casa, que é a glória da paz do Espírito Santo, de Ageu 2. Isto quer dizer que nós estamos vivendo o tempo da graça, que não haverá outro tempo de perdão. Não haverá outro momento de julgamento. O julgamento é este. Agora, você está sob julgamento. E aqui você entrará ou na vida ou na morte eterna. Ou na vida eterna ou na morte eterna. Você está entendendo esse negócio aqui, meu irmão? Espero que você esteja compreendendo. Estou alertando vocês porque eu sei que em muitos lugares nem vão citar isso aqui. Isso vai passar muito longe, mas tem esse perigo aqui. Porque uma coisa é você abrir a boca e falar contra os irmãos. Uma coisa é você abrir a boca e falar com um irmão contra outro. Ou contra um pastor, contra isso. Mas outra coisa que eu vejo ultimamente é levantar-se contra a obra do próprio Espírito Santo. E aqui está o maior pecado e o único que não terá perdão. Então, muito cuidado com o que você diz sobre a obra de Deus. Muito cuidado quando Deus estiver usando alguém e você levantar-se e falar algo. Muito cuidado quando você chegar na igreja que você vê uma manifestação de operação de milagre, de prodígio, de maravilha. Ou alguém rodando, ou alguém caído na maca, ou alguém sapateando, ou alguém falando língua estranha, ou alguém reagindo de uma forma que você acha que não é de Deus. Tome cuidado com o que você vai dizer ou pensa a respeito daquele assunto. Tome muito cuidado com o que você vai abrir a boca para falar ao povo sobre aquilo ali. Tome muito, mas não é pouco cuidado. É muito cuidado. Não abra sua boca. Repreenda o pensamento. Não coloque juízo de valor. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque você não sabe quem é que está operando ali. Versículo 32 de Mateus capítulo 12, Evangelho de Jesus Cristo. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Opa! Isso quer dizer que se ali acontecer uma operação de milagre, prodígios e maravilhas, você tem que atribuir aquilo ali a quem?
a Deus, ao Espírito Santo, porque é obra do Espírito Santo, mesmo que, presta atenção, mesmo que quem tenha sido usado aos seus olhos não pareça ser de Deus, ou não pareça que aquela pessoa está em posição alguma de estar fazendo aquilo, porque você pode saber alguma coisa daquela vida, ou de alguma desconfiança, ou como disse Ananias, eu sei que esta pessoa é Saulo e muitas coisas dizem a seu respeito, mas você deve lembrar-se o seguinte, que a cada um vai dar conta da sua própria obra, e ele está fazendo uma obra e você outra. Qual é a obra que você está fazendo? Atribuir a Deus o que é de Deus. Quando você inverte esta ordem e a pessoa lá está fazendo uma obra correta, mas está andando errado, ele vai para o inferno. Se ele está fazendo coisa errada na igreja, ele não vai chegar no céu. A obra está certa, a pessoa está errada. Aí você acha essa oportunidade e fala mal daquela obra. O que é que você fez agora? Você também errou. Você também pecou. Então os dois pecaram. E pecados estão destituídos da glória de Deus. Tanto você que julgou, tanto você que condenou, não a pessoa, a obra que está sendo feita. Não, não é possível. Não, ali não foi de Deus não, porque Deus não usaria fulano. Quer dizer, você falar contra um comportamento errado de um irmão é bíblico. Você pregar contra o erro da pessoa é bíblico. Não associar com escandalizador é bíblico. Isso é bíblico. Mas levantar-se contra a obra que o Espírito Santo fez, seja quem for, através de uma jumenta de Balaão, ou seja, através de uma criança no meio da rua, aí você entrou numa contradição e você pode estar caindo no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a murmuração em oculto. A murmuração em oculto, mesmo que alguém não veja, mas você está caindo nessa blasfêmia contra o Espírito Santo. E veja que os fariseus, eles olharam e disseram, não pode ser de Deus. Isso aí tem coisa errada. Não é, Deus não trabalha assim. Quem é você para dizer como Deus trabalha? Você tem a fórmula da graça? Lembre-se que Paulo disse que a multiforme graça de Deus. Deus se apresenta das formas que ele quer. Então não limite Deus. Não imponha limites a Deus. Preste atenção nisto, irmão. Em nome de Jesus. Não blasfeme. Não abra sua boca para questionar o que quer que seja na igreja, se você não faz melhor do que aquilo, ou se não tiver certeza de que está errado. Certo? Aprenda isto no nome de Jesus. Então, versículo 34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira maus coisas. Aí eu encerro trazendo a vocês o versículo 36. O que é que diz? Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem há de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás o quê? Condenado. Você escutou isso aqui? Você prestou atenção no problema do pecado da murmuração? É que você vai ser condenado com a própria boca, ou absolvido com a própria boca. Tá certo? Então o que você diz é computado. O que você fala é o que você está vivendo. Tá bom? Então não tem esse negócio de falei sem querer. Falou sem querer nada. Você está com o coração cheio de angústia, cheio de mágoa. Tem que limpar o coração primeiro. Tá bom? Tá certo? Então, em nome de Jesus Cristo, tome muito cuidado com o que você diz, com o que você fala. Tá? Veja o que é que tem dentro de você, nesse tesouro seu aí. Tire coisas boas para fora e diga somente o que precisa ser dito. Fale somente quando lhe precisarem que você fale. E, sobretudo, não murmure. Não levante-se contra a obra de Deus. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa lição de hoje. Para aqueles que não têm em suas congregações EBD,
estão tendo aqui. Para aqueles que têm, feliz é você que ainda tem, é BD, tá certo? Então, estude, busque mais conhecimento, esteja sempre orando para que Deus esclareça. E na congregação onde não tem, faça esse voto com Deus, converse com Deus, pegue a revista da escola bíblica, compre, estude e seja você o primeiro professor da sua igreja. Seja o fundador da escola bíblica em sua igreja. Se na sua igreja não tem, faça em sua casa. Procure um lugar onde tem e vá. Não fique sozinho. Tá certo? Então o intuito deste curso é justamente auxiliar os irmãos nessa necessidade aqui. Tá certo, irmãos? Então que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um e que na próxima lição nós voltaremos aqui com a lição de número 8, né? Lição de número 8. Nós vamos estudar sobre confessando e abandonando o pecado. Ih, meu irmão, aí vai ter pano pra manga, viu? Que eu vou falar aqui sobre o método da confissão, tá? Você sabe o que é confessar? Você já confessou alguma vez? Você sabe o que é isso? Por que tem que confessar se Deus conhece o coração? Então, na próxima aula você vai ficar sabendo sobre isso, tá certo? Até lá.